Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento, Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Renan. Bom, galera, hoje estamos muito empolgados porque vamos falar de um assunto que consideramos muito importante. As unidades de conservação, ou as famosas UCs. Eu e a Gabi, a gente é um pouco suspeita pra falar desse assunto, né, Gabi? Sim, que a gente trabalha com isso, afinal, né? Exatamente. Eu não trabalho com isso, mas também tô animado porque, cara, as unidades de conservação são demais. Assim. Tietes. Vocês vão perceber através desse episódio. E esse ano, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também conhecido como SNUC, completa 20 aninhos de uma caminhada de conquistas, desafios e também alguns tropeços, né? Exato. Mas calma lá, Renan. Antes da gente começar esse papo, a gente precisa explicar pra galera que tá ouvindo o que são, então, as unidades de conservação e o que vem a ser o famoso SNUC. Bom, Gabi, então, de acordo com o próprio SNUC, uma unidade de conservação é definida, como um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Respira. Ufa! Uou! Calma. A gente ajuda a explicar, Gabi. O SNUC foi instituído pela famosa Lei nº 9.985 de 2000. Assim, como é uma lei bem famosa e todo mundo conhece, Da nossa área, né? a gente não precisa explicar que ela foi responsável por estabelecer normas e regras para a criação, implantação e gestão das UCs nas diferentes esferas do governo, seja municipal, estadual e federal. Renan, e vale fazer uma observação aqui. Antes do SNUC, já existiam as unidades de conservação, né? O primeiro Parque Nacional, por exemplo, foi criado em 1937, há um tempinho atrás, no Rio de Janeiro, que é o famoso Parque Nacional de Itatiaia. Com certeza vocês já ouviram falar, né? Vale fazer uma observação que a maior parte do território do Parque Itatiaia está localizada no estado de Minas Gerais. Só que essa UC foi criada com base no Código Florestal de 1934. Já faz um tempinho, né, Gabi? Um pouquinho. E agora vamos de curiosidades, Sapiens. O importante marco histórico se tratando da criação de unidades de conservação ou áreas protegidas foi a criação do Parque Nacional de Yellowstone, criado em 1872 nos Estados Unidos. Provavelmente vocês também já ouviram falar. É o famoso Parque do Zé Colmeia, né? Cestas de piquenique? Você falou a palavra mágica. Quem aí lembra dele? É a nossa infância. A partir daí, muitos países começaram a iniciar tentativas de replicar este modelo. Só que, assim, as UCs não se resumem somente aos parques. O SNUC divide as UCs em dois grandes grupos. As unidades de conservação de proteção integral, também conhecidas como UCPI, e as unidades de conservação de uso sustentável. Bom, dentre as unidades de conservação de proteção integral, a gente pode citar as estações ecológicas, as reservas biológicas, os famosos parques estaduais, municipais, nacionais e os monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Sim, e cada categoria de manejo dessa possui objetivos específicos, mas compartilham o fato de serem mais restritivas, ou seja, elas permitem apenas o uso indireto dos recursos naturais, a partir de atividades como recreação em contato com a natureza, pesquisas científicas, educação e interpretação ambiental, dentre outras. Já as UCs de uso sustentável são aquelas com o objetivo de conciliar a proteção da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. Quem nunca ouviu falar das famosas reservas extrativistas, hein? E só um parênteses aqui, é bom lembrar que elas possuem um patrono deixa muitas saudades pra gente, né? Que inspirou muita gente, que é o ativista Chico Mendes. Com certeza. Se vocês não conhecem ele, pelo amor de Deus, procura saber sobre ele, porque ele tem uma história muito, assim, emocionante e um final bem trágico, né?
Outras categorias de manejo de uso sustentável incluem as áreas de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável, áreas de proteção ambiental, as APAs, e reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs. Tudo muito bom, tudo muito lindo, mas a grande questão é: o que eu, a Gabi, o Renan e você, querido ouvinte, temos a ver com as unidades de conservação? Bem, em primeiro lugar, vale destacar que as UCs são consideradas uma importante estratégia de conservação da biodiversidade. São instrumentos de política ambiental, capazes de gerar benefícios diretos e indiretos para a sociedade, sejam eles os benefícios ambientais como sociais e econômicos. Lembrem dos serviços ecossistêmicos que a gente conversou um pouco no episódio passado, né? As unidades de conservação, elas são responsáveis por fornecerem e manterem esses serviços de valor inegável para nós como sociedade. A ciclagem de nutrientes, o sequestro de carbono, recursos genéticos, regulação climática e biológica, regulação e purificação da água, polinização e dentre tantos outros, são alguns exemplos que a gente pode citar desses serviços. Gabi, e esses serviços, eles incluem até mesmo os chamados serviços culturais, que são aqueles benefícios não materiais, né, ou intangíveis obtidos dos ecossistemas, como a recreação baseada na natureza, o senso de localização e de herança cultural, benefícios relacionados à educação ambiental, à espiritualidade e religiosidade. Sabe quando você vai dar aquela caminhada no parque e volta cheio de inspiração? Ou no meu caso, né, quando vou andar de bike. Esses serviços culturais, eles também são fornecidos pelas nossas queridas unidades de conservação, que é esse contato com a natureza. Todos esses fatores possuem um impacto direto, bem importante nas nossas vidas, seja na nossa saúde ou no nosso bem-estar. Com a pandemia do Covid-19, essa função das UCs de melhorar a qualidade de vida das pessoas vem sendo bastante debatida. E a aposta é que no futuro, depois de passar desse período de isolamento social, seja que as pessoas procurem mais esse contato com a natureza. Isso é muito legal, né, Sapiens? Com certeza. As unidades de conservação, elas também possuem um papel importante na preservação do nosso patrimônio histórico-cultural. Muitas comunidades, populações tradicionais, residem em unidades de conservação, sendo representadas no Brasil por caboclos, caiçaras, extrativistas, indígenas, jangadeiros, pescadores, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros. Então, são várias comunidades aqui que a gente pode citar. As comunidades locais que vivem em torno das unidades de conservação também são beneficiadas com a existência dessas áreas, a partir do desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis relacionadas principalmente às atividades voltadas à visitação nas UCs. E aí essa visitação, ela pode acontecer com diversas finalidades, né? Recreativas, educacionais, esportivas, religiosas, entre outras. E, por fim, mas não menos importantes, as unidades de conservação são consideradas como laboratórios vivos, que possibilitam o desenvolvimento de inúmeras pesquisas científicas nesses locais. Sim. Muitas dessas pesquisas não seriam possíveis de serem executadas em ambientes com alto grau de presença humana, presença do Sapiens, por exemplo, como são o caso dos laboratórios em universidades ou em espaços abertos, mas em cidades. Com certeza, e aqui a gente tem um leque muito grande de pesquisas, né? Desde as voltadas mais a áreas biológicas, como as voltadas para a área socioambiental. Então, salve as unidades de conservação. Salve. E vale lembrar que as unidades de conservação, elas são públicas, nossas e consideradas um bem comum, então. E cabe a nós entender o valor desses espaços para podermos, então, nos tornar verdadeiros aliados da conservação. É isso aí, Gabi. Se você chegou até aqui, querido ouvinte, aguenta mais um pouco que a gente vai te mostrar como se envolver e contribuir com a gestão das unidades de conservação. Segura a ansiedade. Melhor parte desse episódio, hein? Já dando spoiler. Quero. Pode parecer não tão óbvio assim, mas a gestão das unidades de conservação não é somente um papel do Estado. Também é necessária a participação social nisso tudo. Isso mesmo, Renan. E quando a gente fala de participação social, né, a gente está se referindo àquelas pessoas que vivem em torno das unidades,
nas populações tradicionais que eventualmente residam dentro dessas áreas, a comunidade científica, ONGs e todos aqueles atores que de alguma maneira se relacionam com as unidades de conservação. Gabi, se a gente for ver, a participação social, ela tá prevista em muitas políticas ambientais aqui no Brasil. No caso do SNUC, uma ferramenta muito importante se tratando de participação social são os conselhos gestores de cada unidade de conservação. O conselho gestor, para quem não sabe, ele pode ser definido como um fórum de discussão representado por órgãos públicos ambientais ou de áreas relacionadas, juntamente com os representantes da sociedade civil. O objetivo dessa gestão colaborativa é proporcionar a participação da sociedade e uma administração que atenda ao bem comum. Gabi, os conselhos gestores, eles vão tratar, então, de questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e também políticas, né, relacionadas às unidades de conservação. Bem pouco. Ou seja, não cuidam de quase nada, né? Exatamente, são bem importantes. E eles podem ser de 2 tipos. Conselhos deliberativos, então onde as partes deliberam sobre assuntos relacionados à gestão da unidade, ou consultivos, onde as partes emitem e transmitem demandas referentes à gestão. E aí também vale destacar que o tipo de conselho, né, deliberativo ou consultivo, vai variar de acordo com o tipo de unidade de conservação. E aí, Sapiens? Você sabia que a visitação, assim como os programas de voluntariado, também são importantes estratégias no envolvimento da sociedade na conservação da biodiversidade? Por mais que políticas de conservação sejam aplicadas, a sua compreensão por parte da população nem sempre ocorre, né? Sabemos que a biodiversidade pode não ser um conceito de fácil compreensão por toda a sociedade. Gabi, o reconhecimento da população, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo para defender e apoiar as UCs, visando o seu sucesso e o seu estabelecimento a longo prazo. Pois é, né, Sapiens? Você também pode contribuir para melhorar esse planetinha. Não importa a sua profissão, sua idade. Assim, se você é menor de 18 anos, você vai precisar de uma autorização, estar acompanhado por seu responsável. Mas você pode ajudar e qualquer ajuda é super bem-vinda. Com certeza. Só um adendo, né? O planetinha é redondo, tá? Ainda não achamos a borda, né? É sempre bom a gente fazer essas observações, né? Pontuais. Bom, mas primeiro vamos falar então da visitação em UCs. Gabi, as visitas em unidade de conservação procuram aproximar a população, a sociedade, com a natureza. Então, é uma estratégia de sensibilização para a importância da conservação. Afinal, né, depois de você conhecer a beleza natural da unidade de conservação, quem iria resistir a ajudar o local para poder voltar sempre, até mesmo para indicar para os amigos? Quero. Pois é, Gabi. E as atividades que você pode fazer ali são diversas. Cada UC garante para seus visitantes atividades como trilhas, centro de visitação, camping, mergulho, canoagem, rafting e várias outras atividades que, se a gente for falar aqui, facilmente a gente fica até semana que vem. Saudades. Muito. Bom, obviamente que tudo isso é feito, né, seguindo normas e regras. E muitas atividades são acompanhadas por instrutores, monitores ambientais, para que todos, né, possam aproveitar da melhor maneira essa experiência e também com segurança e respeitando o local. Em muitas UCs é necessário agendar as visitas, né? E pode ser que a UC que você queira visitar não esteja funcionando nesse momento de pandemia que a gente está passando, né? Com a crise do Covid-19, optou-se por fechar temporariamente várias unidades. E a gente vai conversar especificamente sobre isso daqui a pouco. E vale destacar que as que reabriram nesse momento estão seguindo protocolos de segurança muito bem estabelecidos, tá? Horários e números reduzidos de visitação diárias e um número limitado de pessoas por grupo, máscaras e não podendo faltar o famoso álcool em gel. E entre outras normas que deverão ser consultadas com cada UC, então não vão antes de entrar em contato. Gabi, também vale relembrar que o acesso a acesso à unidade também, a realização de algumas atividades dentro da UC, elas podem estar sujeitas à cobrança, a uma tarifa, né? Exato. Então sempre se informe quando estiver se programando. Você consegue consultar e agendar tudo pela internet, assim como ver o protocolo que eles estão seguindo em relação à pandemia. Então, assim, se você tem vontade, se você quer visitar uma unidade de conservação,
não perca a oportunidade. Já acessa o site e começa a pesquisar as informações, o horário de funcionamento, as atividades, como chegar lá. E aproveita agora para fazer, porque às vezes pode demorar um tempinho até você conseguir ir, né? Exato, então já pega seu caderninho e vai fazendo os planos para visitar. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre os programas de voluntariado. Você com certeza está se perguntando como que pode fazer parte de algum programa de voluntariado dentro de uma unidade de conservação. E como que está toda essa situação diante da atual pandemia? Normalmente, o Sapiens só vai precisar escolher uma unidade de conservação e acessar o site daquela instituição responsável pela gestão da mesma e se cadastrar. Mandar aquele "Oi, curso, me nota". Para isso provavelmente serão preenchidos formulários eletrônicos online, né? Para formalizar essa participação. O candidato, então, selecionado, ele vai ser convocado e passará por um treinamento antes de começar o voluntariado. Então não é assim, tipo, cai de paraquedas. Além disso, Gabi, são muitas opções para quem deseja se voluntariar. As opções, elas atendem um público diverso, de acordo com suas características, né? E aí são diversas áreas temáticas para se trabalhar também: administração, comunicação, gestão socioambiental, manejo para conservação, proteção ambiental, monitoramento, entre outros. E não necessariamente precisa ser presencial, embora eu acho que a maioria das pessoas prefira assim. Mas talvez a pessoa não consiga se deslocar até o local por algum motivo, e tem quem ajude no agendamento de atividades, por exemplo, como trilhas, ou na produção de algum material gráfico, folhetos informativos e várias outras atividades. Somando essa vasta gama de tarefas e de temas que serão trabalhados lá, também temos a diversidade de público que pode atuar como voluntário. Você, Sapiens, está completamente enganado se pensa que somente os biólogos ou profissionais ambientais que podem atuar nas unidades de conservação. E você aí que tá ouvindo a gente, se você se deu aquela vontade, se bateu, nossa, putz, queria me voluntariar e ajudar a unidade de conservação, não guarde essa vontade e é só se informar nos programas de voluntariado. Então, quem pode participar, né? Pode participar desde de moradores das comunidades locais até estudantes, incluindo crianças, profissionais em seu tempo livre e até mesmo idosos. Na real, os únicos pré-requisitos para ser um voluntário possuir uma carteira de identidade ou qualquer documento público de identificação, ser maior de idade ou, caso seja menor, estar acompanhado dos responsáveis e, obviamente, ter disposição e comprometimento. Acho que o mais importante de tudo, né? E o tempo que você vai passar nesse voluntariado, normalmente definido pela unidade ao qual você vai se cadastrar. Então, no momento da sua candidatura, é bem importante você já ficar atento para ir se planejando. Exato, Renan. Depois de tudo isso, imagina você lá se candidatar para ficar umas semanas na Saia da Canastra e acaba ficando 2 anos. Nossa, meu sonho! Conseguiu imaginar? Eu ficaria assim, só aqui jogando na roda. Tranquilamente. Eu não ligaria. Aquele tipo de erro no cadastro que eu acho que muita gente ia acabar errando de propósito, né? Com certeza foi. Ou eu faria isso. Ops. Mas, beleza. Já passamos sobre o que é preciso para ser voluntário, e a questão agora é: eu posso fazer isso agora? Sim, no meio dessa pandemia, dessa loucura toda que a gente está vivendo? Bem, caso você, ouvinte, tenha vindo do futuro, nesse momento a gente ainda está numa pandemia. Embora várias atividades tenham retomado, todo cuidado ainda é pouco. Gabi, boa parte das unidades de conservação retomaram as atividades em agosto. Assim, as atividades como a visitação, porque as atividades mesmo nunca pararam, mas nem todas ainda estão aceitando voluntários. Sim, estamos falando de situações bem diferentes uma das outras, onde em alguns casos você precisa ter um contato maior com as pessoas, então é uma situação em que vão precisar de outros pormenores. Já em outros casos você não tem um contato tão próximo com pessoas, então seria uma outra situação, né? Cada caso é um caso. E eu sei que você que tá ouvindo a gente aí bateu aquela vontade, né? Deu aquela instigada depois de tudo que a gente conversou.
E agora, então, o próximo passo é você ver qual unidade de conservação você mais gostaria de ajudar, entrar em contato diretamente com eles e seguir as normas que recomendarem. Para mais informações e depoimentos fantásticos de outros voluntários, porque muita gente já passou por essa experiência, sempre dá para consultar os sites responsáveis pelo voluntariado. Se for unidade de conservação federais, você pode entrar no site do ICMBio, que vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Se for unidades de conservação municipais ou estaduais, basta você entrar ou no site da própria unidade de conservação ou no site do órgão responsável, como, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, é a Fundação Florestal. Então, se você está perdido, nunca ouviu falar de nenhuma unidade de conservação, mas sente vontade de conhecer mais, corre no nosso Instagram agora, e que a gente preparou um material lá contando sobre a experiência dos ouvintes e tal, nessas unidades de conservação. Então pode ser uma experiência bem legal para você já começar a conhecer elas. E já deixa o seu like, já segue a gente. Isso mesmo, Renan. Mas olha, não se esqueçam que, como a gente já comentou, é trabalho sério, tá? Então vocês terão responsabilidades e regras e também seguirão um plano de trabalho, né? Mesmo para vocês se sentirem mais confortáveis e saberem o que esperar. Tudo isso para garantir a sua segurança e a também do meio ambiente. Agora a gente vai para uma parte do episódio, que é a famosa cutucada, né? A gente não é o Sério Sapiens se a gente não der uma pequena prosa sobre o momento atual. Estou sentindo uma treta. Bom, galera, como a maioria já deve imaginar, né, as unidades de conservação, elas nunca estiveram tranquilas e protegidas como deveriam no Brasil. Não é de hoje que faltam equipes, recursos, planos de manejo e, principalmente, interesse, né? Isso ocorre principalmente porque uma gestão e fiscalização adequadas implicariam na realização de inúmeras atividades e despesas empregadas na elaboração de programas de ação complexos pelo poder público. E muitas vezes, para isso, é necessária a contratação de obras e serviços submetidos à licitação e até mesmo a desapropriação de áreas privadas para a implementação dessas unidades de conservação. E aí já dá para perceber que não é uma tarefa muito simples, né? E apesar dessa realidade não ser exatamente uma novidade, as coisas pioraram ainda mais no atual governo. Sim. Governo esse marcado por diversos retrocessos de leis ambientais, precarização dos órgãos de fiscalização ambiental e propostas de diminuição das unidades de conservação. Além, claro, do aumento do desmatamento e queimadas que estamos vivenciando atualmente. Pessoal, na prática, tivemos a perda de 45 milhões de reais do orçamento do ICMBio, que seriam destinados ao apoio, criação e gestão das UCs federais. Tivemos também o fim da Secretaria de Mudança do Clima e Florestas no Ministério do Meio Ambiente e tivemos cortes de 38,4% na pasta de prevenção e controle de incêndios florestais e de 24% na pasta de controle e fiscalização ambiental do IBAMA. Todos esses dados fazem a gente crer que toda essa destruição e desequilíbrio ambiental que estamos presenciando não é uma coincidência e se assemelha mais a um plano de governo do que meros acasos. E o mais preocupante de tudo isso é que, se tratando do meio ambiente, muitos erros são irreparáveis ou podem acabar levando décadas para serem revertidos. Conseguirão as unidades de conservação sobreviver a esse desgoverno total? Pois é. Bom, se depender de nós, da equipe aqui Sério Sapiens, com certeza. A gente espera que com esse episódio você também tenha se tornado um defensor das unidades de conservação. Demos alguns caminhos possíveis aí para você se envolver e contribuir para essas áreas. Então, qualquer dúvida, anseio, vocês podem procurar a gente ou os sites que a gente comentou aqui. Bem, e com isso a gente chega ao final de mais um episódio. Bom, esperamos que agora vocês compreendam melhor o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, o que são as UCs e todas essas siglas loucas que a gente acabou comentando aqui. Também esperamos que tenham se interessado pelas visitas, pelo voluntariado e que, se vocês forem, nos mandem fotos, a gente quer ficar passando vontade também. Também não esqueçam de seguir, curtir e se inscrever no nosso canal. Isso dá uma força para o nosso grupo continuar trazendo os conteúdos de graça para vocês. E é isso, pessoal. Esperamos que todos estejam bem, que sigam firmes e fortes aí na quarentena. E para quem não está de quarentena também, né? Fazer o quê?
Então, E lavem as mãos. até o próximo episódio, Sapiens. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada.